Estou aqui hoje com uma lenda do xadrez brasileiro, o grande mestre Gilberto Milos, vulgo G. Milos, muitos anos líder do ranking brasileiro e um jogador que ganhou incontáveis torneios internacionais, 6 vezes campeão brasileiro, com performances espetaculares, inclusive, nós vamos conversar sobre esses brasileiros. Bom, Milos, obrigado aí pela sua presença. E você, que é um jogador que tem muitos fãs aqui no Brasil, e sempre que disputa torneios, por exemplo, em Caxias do Sul ou na Olimpíada esse ano, costuma ir muito bem. Os seus fãs estão sentindo um pouco sua falta aí em algumas competições que foram disputadas no Brasil esse ano. Por que você não jogou alguns desses torneios? Bom, acho que o principal torneio que eu não joguei foi o Continental, que normalmente eu jogaria. Mas eu cansei um pouco dessas competições de mais alto nível, eu não me preparo muito. Então eu gosto de jogar, mas como eu não estou preparado, eu não jogo esses torneios. Eu gosto mais de jogar torneios por equipes hoje, como Olimpíadas, jogos e torneios mais festivos, como a Festa da Uva, do que torneios super fortes, onde estão todos muito preparados, como o Continental. Certo. Vamos falar um pouco sobre o início da sua carreira como jogador de xadrez, Milos. Como que você aprendeu, com que idade, quem que te ensinou, como você começou aí os primeiros passos? Aprendi com meu pai, eu tinha uns 4 anos. E bom, a gente jogava de brincadeira, ele não era um jogador profissional, sequer conhecia livros de xadrez. E lá pelos 11, 12 anos eu tive contato com algum livro e finalmente ele me levou no clube de xadrez, descobriu que tinha um clube de xadrez e me levou lá no centro de São Paulo. E aí eu comecei a jogar e cada vez aí conhecer mais gente, estudar mais e participar de competições. O Milos é um daqueles jogadores formados, digamos assim, Milos, no Clube de Xadrez São Paulo, né? Talvez no auge você frequentou muito o clube, é verdade isso, né? Sim, quando eu comecei a jogar, o Clube de Xadrez São Paulo era o centro de todo o xadrez de São Paulo e em grande parte do xadrez nacional. Era o melhor clube, onde frequentava os melhores jogadores, tinha uma biblioteca lá, nós estudávamos com livros e não com computadores como é hoje. Então, nessa época, o Clube de Xadrez São Paulo era talvez o lugar mais importante do país para a prática de xadrez. E você teve algum treinador nesse início da sua trajetória, ou pessoas, ou mesmo colegas aí de estudo que te ajudaram? Algumas pessoas me ajudaram, por exemplo, tem uma pessoa que não é muito conhecida no meio de xadrez, o Coutinho, que ele me indicou vários livros para ler, sempre me dava dicas a esse respeito. Cheguei a estudar um pouco com os mestres da época, o Hermann, principalmente, o, aprendi também com os outros, mas não tive nenhum treinador fixo, constante. Basicamente eu aprendi lendo livros e estudando. As pessoas que assistem os vídeos aí da academia, elas são muito interessadas nesse aspecto de como progredir, o que você fez para melhorar. E o Milos, eu diria que dos grandes mestres brasileiros, provavelmente ele é o que mais conhece os clássicos, né? Eu costumo dizer até nos meus cursos que para o Milos você dá uma posição para ele qualquer e ele sempre sabe se virar, né? Então, o seu processo de aprendizado foi meio assim? Você viu todas as partidas dos campeões mundiais? Como que você conseguiu esse conhecimento? Como eu falei, só tinha livros na época, não tinha computador e nem tantos livros assim, principalmente livros acessíveis. Então, eu lia aquilo que tinha. Os principais livros que eu consegui acesso eram dos campeões mundiais. Então, eu lia, basicamente li todos eles em ordem cronológica contrária, né? Quer dizer, começando dos campeões mundiais do começo do século passado, Capablanca, Lecchini, vindo para até os atuais. E também eu estudava muito com o Informador. Quando chegava o Informador, é um livro que hoje, uma revista que hoje em dia não tem tanto, para quem não conhece, é uma revista que tinha basicamente as 500, 600 melhores partidas do último semestre. Aí eu li o Informador inteiro quando ele chegava. E por isso conheço todas as posições. Nós mesmos, o Milos tinha na casa dele, não sei se você ainda tem, um livro com as melhores partidas do Informador. Até depois de muito tempo, a gente às vezes não sabia o que jogar, a gente baseava a nossa preparação nessas partidas aí, né, Milos? E tem algum jogador, assim, nesse momento, quando você estava aprendendo, que te influenciou? Você diria que você tentou moldar o seu estilo de acordo com algum jogador específico? Eu gostava claro, todos os campeões mundiais jogavam super. Eu gostava do estilo de jogo, eu gostava do Larsen na época, mas não sei se o meu jogo é exatamente moldado no dele, mas eu gostava muito do jogo dele, era dos jogadores que eu torcia pelo estilo de jogo.
Certo. Bom, agora eu vou dar algumas declarações fazer algumas perguntas um pouco pessoais para o Milos. Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu, quando fui morar em São Paulo, eu comecei um trabalho de muitos anos de treinamento com o Milos, inclusive me ajudou muito a conseguir o título de grande mestre internacional. E uma coisa que me marcou muito, Milos, foi o Campeonato Brasileiro, salvo engano, de 95, que foi disputado em Americana. E agora eu não me lembro se foi 94 ou 95 que você fez 10,5 em 11, né? Eu diria que foi uma das maiores performances, provavelmente a maior performance já feita em um campeonato brasileiro, né? E você também em Brasília, acho que 93, você fez 10 e 11. Ah, em Fortaleza também você fez 10 e 11. 3 vezes você ficou aí perto de fazer a performance histórica. Isso era algo que você tinha como meta ou você simplesmente ia ganhando partida por partida e as coisas iam acontecendo? Não, não tinha como metas ganhar todas as partidas, até porque é impossível, não dá para você ganhar todas no xadrez. Mas claro, você pode tentar ganhar todas, né? E todas as vezes eu tentei, 2 vezes em Brasília e Fortaleza, eu cheguei com 10 em 10 na última rodada e perdi. Hora para o Sunier, hora para o Darcy, não consegui, ganhei o torneio, mas não consegui fazer os 11 em 11, que não era meu objetivo inicial, nem minha meta, mas eu sempre que podia estava sempre tentando ganhar e aconteceu nesses 3 torneios eu consegui 10 em 10, 10 em 10 e 10,5 em 11. Mas no final, acabei não conseguindo cumprir. Mas podia ser pior, né? Acho que está bastante razoável, 10,5 em 11. Bom, continuando aqui as perguntas mais pessoais, Milo, sobre o nosso treinamento também. Quando a gente começou a treinar, eu era um jogador de mais ou menos 2.300 de rate, você já era claramente o melhor jogador do Brasil já há algum tempo. E eu notei, por exemplo, o nosso estudo, principalmente para quem tem, muitas pessoas me perguntam e tem curiosidade, e basicamente nós estudávamos posições juntos, né? E de uma certa maneira eu ia captando as coisas que você analisava, os lances que você analisava primeiro, e isso acabou me ajudando a melhorar meu jogo muito rapidamente. Você considera que esse método de estudar posições em conjunto poderia ser o melhor método de treinamento quando você tem um grande mestre treinando um jogador que está disposto a melhorar o jogo? Matematicamente isso dá resultado. Agora, isso dá um resultado maior se você tiver mais tempo disponível. Então, tanto no nosso caso, que eu ficava em americano, você tinha todo o tempo, eu também, a gente ficava estudando xadrez o dia inteiro, isso funcionava muito bem, porque com esse número de horas, matematicamente, a pessoa evolui, né? Você vai sentindo, vai pegando as coisas e vai evoluindo. Por exemplo, com o André Diamant também aconteceu algo parecido. A gente tinha muito tempo para estudar, nós estudamos muito tempo nesse mesmo método, simplesmente. Na verdade, é quase como se eu estudava aquilo que eu achava que eu devia estudar para mim, e você acompanhava, ia captando, e com isso ia melhorando substancialmente o jogo, simplesmente entendendo como um jogador que na época é mais forte pensa, né? Isso com certeza dá resultado. E com o Diamant foi a mesma coisa. Certo. E o Mundial de 96, Milos, você já foi como meu treinador e foi, assim, na minha carreira, o meu momento mais marcante e grande parte dessa conquista eu devo à preparação que a gente fez nesse torneio e que em vários casos nós deduzimos exatamente o que o meu adversário ia jogar, inclusive até a posição final, como no caso de uma partida contra o Banicas. Então, qual que foi o segredo? O que aconteceu ali? Você acha que é um momento de sorte que as coisas acontecem ou existe algum segredo para você fazer esse tipo de preparação? Não, realmente a sorte de a pessoa jogar o que você preparou, ela existe, mas é claro que você estuda as partidas do adversário e entende mais ou menos o que ele ia jogar. Naquela época era um torneio sub-18, né? E, bom, eu era um jogador que estava disputando entre os melhores jogadores do mundo, estava muito acostumado a preparar, e para mim era muito mais fácil quando eu via as partidas dos seus adversários, que eram jogadores super jovens, eu tinha muito mais facilidade em ler aquilo que entender o que eles iam fazer, mais ou menos a gente preparava e acabava acertando, então em grande parte se devia à experiência. Note que, por exemplo, quando nós jogamos o Mundial que você jogou com o Halifman, a gente tentou adivinhar o que ele ia jogar, eu não cheguei nem perto de adivinhar. É um outro jogador de outro nível, é muito mais difícil. Claro que, como eu era um treinador, eu estava acima do nível dos jogadores daquele torneio, para mim foi muito mais fácil acertar a preparação. O fator sorte também contribuiu, e o fator de, apesar de tudo dando certo, ainda falta você ganhar as partidas e você ganhava. Então deu tudo, de uma certa forma, deu tudo certo, né?
Certamente a sua experiência em detectar o estilo de jogo de jogadores jovens também, que ainda não formaram um repertório muito amplo, acaba contribuindo. E você citou alguns grandes jogadores, e você já teve a experiência de jogar contra Kasparov, Carlsen, Karpov. E o que você acha? Qual que é a diferença de um super jogador, um jogador de calibre de elite, para um grande mestre de 2.600 ou até mesmo 2.700? Bom, uma coisa, todos eles estudam muitíssimo, amam o xadrez, pensam no xadrez quase o tempo todo. É, mas alguns jogadores, tipo Karpov, Kasparov, eles têm alguma coisa a mais, alguma coisa assim muito pessoal deles que é difícil de. Assim, todo mundo tem isso daí, mas eles têm uma coisa que é superior. O Karpov, o Kasparov, o Carlsen, todos eles têm um estilo, têm algum, não sei, um talento especial que diferencia ele de outros jogadores. Outros jogadores de 2.600, 2.700, às vezes estudam tanto quanto eles, amam tanto o xadrez quanto eles, mas esse detalhe, quem tem são eles, por isso eles chegaram ao título mundial. E desses jogadores, qual deles você considera mais forte ou qual deles te impressionou mais com a postura no tabuleiro ou mais intimidação, esse tipo de coisa? Não, o que eu acompanhei mais e que eu vi mais as partidas foi o Kasparov, que ele realmente impressionava muito na época, sob todos os aspectos, e ele jogava um xadrez absolutamente maravilhoso. O Carlsen eu acho que ainda não chegou nesse mesmo nível, ainda ele ainda vai demonstrar muito, então ainda é um pouco cedo para falar dele ou comparar ele com isso daí. Os que eu conheci foram Karpov e Kasparov. E os dois, dentro da sua forma de jogar, que eram bem diferentes, impressionavam bastante. Eu realmente gostava muito dos dois. No match Karpov-Kasparov eu não tinha torcida. Eu torcia para o match fosse bom. Bom, e falando em matches, o que você achou aí do match entre o Carlsen e o Anand? Terminou esses dias. O Carlsen conseguiu conservar o título mundial, já mais ou menos esperado, né? Ou você achava que alguma coisa diferente disso poderia acontecer? O que você achou das partidas? Não, eu achava que o Carlsen ia ganhar mesmo, talvez até um pouco mais fácil do que foi, mas eu não tinha muita dúvida que ele ia ganhar. Acho que é muito melhor para o xadrez que o Carlsen seja o campeão mundial. O Anand é um super jogador, fez muito pelo xadrez, joga muito, mas acho que o tempo dele já passou. E é melhor o título mundial que o Carlsen, que logo será desafiado aí pelo, sei lá, Karyakin, Caruana, Aronian, outro Nakamura. É, Então esse é o caminho natural. Quanto às partidas, não gostei muito do match, não. Essas duas partidas, não, esses dois matches que eles jogaram não me impressionaram, como por exemplo foram os matches Karpov-Kasparov. Esses sim são alguns dos melhores matches da história do xadrez. Esse match não chegou nem perto desse outro que eu citei. E quais são os planos agora para o futuro, Milos? 2015 está prestes a começar. Você vai jogar mais algum torneio aí em 2014 ou agora só 2015? Se você tem algum torneio em vista? Não, eu não tenho nenhum torneio em especial. Não, como eu já falei no começo, eu não. Eu gosto de jogar, mas não necessariamente jogo muito. Um plano que talvez eu venha a ter, que eu poderia tentar, seria ser campeão mundial acima de 50. Eu acho que eu tenho condições, porque eu seria. Acho que se fosse hoje, se eu tivesse jogado mundial, seria número 2 ou número 3 do campeonato mundial. E eu estou bem fisicamente, estou bem mentalmente, então eu poderia ser campeão mundial dessa categoria, ainda que nem sei se eu vou realmente tentar isso. No mais, não tem nenhum torneio especial. Talvez se apareça algum eu jogue, mas eu não tenho nenhum plano especial. E muita gente me pergunta também sobre a sua ausência nos últimos campeonatos brasileiros. Você não jogou a semifinal, mas você gostaria de jogar o próximo campeonato brasileiro? Você pensa sobre isso? Deve ser jogado agora em janeiro de 2015. Não, eu penso sobre isso, sim. Não sei se jogaria ou não, talvez jogasse. Eu não tenho jogado os últimos campeonatos brasileiros porque eu acho que a premiação não me atrai muito, então realmente não. O título brasileiro eu já ganhei vários, então ganhar um título a mais ou a menos não é tão motivador para mim, ainda que, claro, eu gostaria de ganhar mais e mais vezes se eu pudesse, mas principalmente a questão da premiação, as condições geral, eu não acho que são muito atrativas, então essa é a principal razão pela qual eu não joguei os anteriores, mas posso vir a jogar qualquer um no futuro.
Bom, e falando nisso, o que você acha da situação do xadrez brasileiro atual? Primeiro, ponto de vista aí dos torneios, premiação e condições para os profissionais, e também o que você acha se tem algum jogador aparecendo ou se existe perspectiva de uma nova geração aí para substituir os atuais grandes mestres brasileiros? Bom, quanto à nova geração, sempre vai aparecendo, sempre aparecem novos jogadores e de uma hora para outra aparecem os super talentos, assim, aquele jogador de destaque e tudo. Mas no momento eu não tenho visto assim ninguém que vá que eu veja que vai ser um super jogador daqueles que eu conheço. Mas isso pode variar. Por exemplo, quando eu conheci o Júlio Granda Zúñiga, do Peru, então conheci tal, na minha opinião, ele jogava super mal quando eu conheci ele. Eu conheci ele menores de 16 anos em torneios e eu achava que ele jogava muito mal. E de uma hora para outra ele começou a jogar muito bem. E de uma hora para outra foi assim, tinha uns 18 anos, alguma coisa assim, e ele começou a jogar muito bem. Então, às vezes, se você acha que um jogador tem defeitos ou não vai ser bom, você queima a língua, né? No momento, eu não vejo nenhum jogador que eu vá dizer esse se vai se destacar ou alguma coisa assim. Existem vários aí com perspectivas, mas ninguém que eu possa apontar. Eu lamento também que o Brasil, em geral, eu me lembro que justamente quando eu convivia mais com os campeonatos pan-americanos, justamente por causa de você, do Giovanni, a gente ganhava um monte de pan-americanos e quando tinha os campeonatos pan-americanos a gente ganhava em várias categorias, né? Que eu saiba, hoje a gente há vários anos não tem ganho nada em categoria nenhuma, né? Talvez eu me engano, acho que teve um jogador que ganhou recentemente, mas muito menos do que antes, o que sem dúvida nenhuma é uma coisa negativa. Isso pode se dever a vários fatores, né? Entre eles, jogadores de outros países aparecerem jogadores muito bons em outros países e não acontecer aqui. Isso pode se reverter a qualquer momento. Assim como os jogadores daqui, que eventualmente não estão se destacando hoje, podem melhorar e começar a vencer todos esses torneios, né? E para encerrar, que conselhos que você daria para um jogador que está querendo melhorar e principalmente qual a qualidade que você considera mais importante para um jogador de xadrez? Eu diria assim, sobre o seu jogo, algo que eu noto é que você joga muito concentrado todas as partidas e com muita vontade de vencer, né? Você realmente coloca o coração na partida. Você acha que essa é uma qualidade que você acaba se destacando? Isso é muito importante. E qual a qualidade aí que você acha primordial para ser um bom enxadrista? Conseguir estar muito concentrado, que depende não só de você estar muito concentrado, mas de você conseguir ficar muito concentrado, que não é tão simples assim, mas é possível, é fundamental. Você tem que estar concentrado todo o tempo do jogo. Ter muita vontade de ganhar também é fundamental, porque afinal de contas você está jogando, por exemplo, para mim, eu estou jogando aqui os jogos abertos, eu já ganhei milhões de jogos abertos. Se eu ganhar ou não ganhar, tanto faz. Mas uma vez que eu estou jogando, eu tenho muita vontade de tentar ganhar. Já que eu comecei a jogar, eu sempre procuro ganhar. Isso é muito importante para você obter um bom resultado, né? Quanto ao conselho para os jogadores que estão começando agora, um bom conselho é desliga o Houdini ou outra máquina que você usar, estuda mais, vê mais os livros, tenta entender melhor as posições, sem o computador dizendo qual é o lance o tempo todo, até porque os lances que o computador falam, eles não são muito úteis para os humanos, porque o computador analisa de uma forma em que ele usa o hardware dele, que é a capacidade de cálculo. Nós não temos e nunca teremos a capacidade de cálculo do computador, porque nós somos humanos e eles são máquinas. Então, muitos dos lances que o computador faz, que eventualmente são os melhores lances da posição, são baseados num cálculo que nós jamais teremos. Portanto, nós jamais vamos jogar igual a eles. Por mais que você tente ou copie um lance do computador, você não vai conseguir manter o nível dos mesmos lances depois, porque vai falhar o seu cálculo, coisa que no computador não falharia. Então, um bom conselho é desligue, ou use o menos possível as engines para calcular ou para analisar as posições, porque elas, de uma certa forma, acabam te atrapalhando mais do que ajudando. Concordo inteiramente aí com o seu conselho, Milos. Acho que essa nova geração está um pouco poluída aí com o uso de computador. Bom, obrigado, Milos, pela participação e boa sorte para a sua equipe aí nos Jogos Abertos, que vou ficar muito na torcida para que ela vença. Espero que nossa equipe vença, de fato.